Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, segunda-feira, 9 de outubro de 2020. Não é outubro. É outubro. Não é outubro. É novembro, gente. O tempo está voando que a gente nem vê, não é? Acredita que um dia desse era 4 de outubro, meu aniversário. Já estamos aí, quase um mês depois, não ganhei nenhum presente, né, Gersinho? Nem um presentinho, nem nada, nem uma manga que você trouxe de Várzea Grande. Mas olha só, falando sério agora, hoje a gente dá sequência à nossa rodada de entrevistas com mais um candidato, no caso hoje, uma candidata a prefeita de Cuiabá, a Gisela Simona do PROS, que já está a postos conosco e vai, durante esses próximos 50 minutos, expor aqui suas ideias, intenções, seus projetos, seu plano de governo, inclusive, né, que é extenso, que já deu uma olhada, deu uma folheada. Lorenberg Alves também sei que fez isso mais do que eu, porque ele é expert em dar ali, esse é criterioso. Lorenberg Alves, boa noite, satisfação em mais uma semana começarmos aqui no Opinião com essa rodada de entrevistas com os candidatos. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. É uma semana decisiva, né? E o tempo voa, né? Você viu que eu estava até perdido aqui no tempo, já estamos, olha, menos de uma semana já é a eleição. Exatamente, domingo agora. Uai. Daí a importância de você ficar bem atento ao que vai acontecer aqui hoje, porque a Gisela Simona já está aqui um cumprimento nesse momento, e para a gente ouvir, candidato, o que a senhora tem a dizer para a população de Cuiabá, e especialmente aqueles que vão votar no próximo dia 15. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite ao professor Lorenberg. É sempre uma honra estar aqui com vocês no programa Opinião, um espaço democrático, né, que nos oportuniza exatamente isso, né, falar um pouco sobre nós, sobre nossas propostas para Cuiabá, nessa reta final aí que falta apenas 6 dias para as eleições municipais. Então, rapaz, olha só, nunca antes na história desse município uma mulher comandou a prefeitura cuiabana, não é? E eu vou repetir uma pergunta que eu já fiz para a senhora hoje, né? Porque eu estou expert em entrevistar a Gisela, é a terceira vez nesse dia de hoje, já que as outras duas foram lá no Grupo Gazeta, na rádio e também na TV. Aqui não se tem muita facilidade de fazer as ideias das candidatas entrarem na cabeça das eleitoras cuiabanas, não é? Elas muito reticentes, pelo menos é o histórico, não é? Elas nunca tiveram tanta confiança ao ponto de colocar lá na cadeira número 1 do Alencastro uma prefeita. Como que a senhora pretende romper essa barreira aí ao ponto de convencer com sua eloquência, com seu plano de governo, enfim, essas eleitoras cuiabanas? Aquela história de que mulher cuiabana não vota em candidata mulher. Então, obrigada pela pergunta, né? Vejam que as mulheres hoje em Cuiabá, nós correspondemos a 54% da população cuiabana, né? Somos aí a maioria, portanto. E vejam que acredito que nós não tivemos aí mulheres representantes na política por falta de oportunidade. Poucas foram as que foram candidatas aí a prefeita e por isso não tivemos nenhuma eleita. Já tivemos sim mulheres na condição de vice-prefeita que assumiram a gestão, mas eleita prefeita não. 301 anos de história, então estamos aqui também para fazer história para a nossa cidade de Cuiabá. E vejam que pretendo fazer esse chamamento da mulher exatamente com o que está no nosso plano de governo de propostas de políticas públicas para as mulheres, né? Vejam que exatamente por ser esse grande número da população, eu vejo que hoje precisa sim ter algumas especialidades. Então temos aí o interesse em manter a Secretaria da Mulher, mas não uma Secretaria da Mulher que seja cabide de emprego, porque vejam que é preciso ter lá sim uma verba no orçamento, no PTA do município que registre aí para ser gastada com a política pública, com a execução de políticas públicas para mulheres. Então queremos aí uma política pública que de fato seja emancipatória, que restitua a cidadania da mulher, né? Eu cito aí, por exemplo, a questão do próprio Emprega Mais, que é um programa de geração de emprego e renda que a mulher está incluída, né? Em que nós queremos a mulher se qualificando para o mercado de trabalho, né? Durante a sua qualificação, ela irá receber uma bolsa no valor de R$ 500 para a sua qualificação, e o Cine,
que é o órgão municipal que faz a intermediação de mão de obra, vai poder colocar essa mulher aí já dentro das empresas, trabalhando, né, de acordo com a parceria que nós queremos fazer aí, junto com o Sistema S, com a própria UFMT, IFMT, né, que são parceiros nessa qualificação. E ter um diálogo sempre com a indústria, com o comércio, para ver onde falta essa qualificação e poder aí rapidamente colocar mulheres e homens dentro do mercado de trabalho, né? Então, é uma forma de empoderamento. Queremos fazer aí o Hospital da Mulher. Vejam que no antigo pronto-socorro de Cuiabá, nós queremos fazer o Hospital da Mulher, onde ele vai tratar de doenças específicas da mulher, como é o caso da endometriose, do câncer de mama. Queremos ter a ala do materno-infantil para poder aumentar o número de obstetras, de ginecologistas, né? Queremos uma área da saúde que consiga tratar e acolher a mulher vítima de violência doméstica, né? São problemas hoje existentes na nossa sociedade e que não são encaradas com políticas públicas municipais muitas vezes. Então precisamos disso, né? Temos o projeto do microempreendedorismo, né? Onde nós queremos aí buscar crédito com juros baixos, né, para nós possamos aí emprestar valores de até R$5.000 para homens e mulheres que queiram criar o seu próprio negócio com uma carência de pelo menos 1 ano para começar a pagar. Formas de nós gerarmos emprego e renda nesse período pós-pandemia e, ao mesmo tempo, darmos essa independência financeira para a mulher que hoje nós sabemos que auxilia o marido no sustento do lar ou muitas vezes sustenta sozinha o lar. Ufa, tem... Elencou aí, eu pedi um exemplo, ela mostrou vários exemplos aí em relação à mulher. E Lorenberg Alves, mais alguma coisa aí? Esteja à vontade aí, porque a Gisela está à sua disposição. Candidata, eu vou explorar um pouco mais, vou provocar a senhora no bom sentido, para explorar um pouco mais a primeira parte desta resposta. Mas eu quero trazer um outro dado. Na sexta-feira, agora que passou, portanto, no dia 6 desse mês, a CNN Brasil trouxe uma pesquisa e nesta pesquisa a senhora aparece em terceiro lugar, com 18 pontos percentuais das intenções de votos, atrás tão somente do vereador Abílio, com 28%, do Emanuel Pinheiro, que está candidatando à reeleição, com 25%, e a senhora aparece com 18%, e a senhora está na frente do Roberto França, que aparece com 14 pontos percentuais. Eu tenho 2 perguntinhas a respeito disso para explorar a primeira parte da resposta que a senhora acabou de nos dar. A primeira questão é, a senhora pensa, e a equipe da senhora está pensando, numa mudança de tática, de estratégia para conquistar, para atrair a atenção do eleitor nesta reta final das eleições? E uma segunda questão, a senhora não pensa em mudar nenhuma tática, nenhuma estratégia, vai manter da forma como vem conduzindo a sua campanha? Veja, é importante a pergunta porque nós começamos aí a nossa campanha na casa dos 4%, ampliamos para 7%, chegamos a 10%, 11%, 16%, né? Como disse na última sexta-feira, 18%. Nossas pesquisas internas continuam mostrando que nós estamos subindo, felizmente, né? Então vejam que fazer uma campanha propositiva é algo que tem dado certo, sim. Uma campanha que tem mostrado aquilo que nós temos de solução para a cidade de Cuiabá. Então isso tem agradado o eleitor, nós estamos sentindo nas ruas esse acolhimento do eleitor referente às propostas, porque vejam, apontar problemas todos apontam, né? Alguns ficam muito tempo aí, de certa forma, perdendo com ataques uns aos outros, né? O que nós temos de diferente para esse final de campanha e que é importante dizer ao cidadão, nós queremos que o eleitor compare os candidatos que estão mais bem colocados na pesquisa. Nós queremos saber se o eleitor ele quer aí continuar dentro de uma gestão, infelizmente, marcada pela corrupção, já que nós temos 4 secretários municipais afastados por problemas de corrupção na atual gestão. Nós queremos saber que o eleitor compare se ele quer voltar em alguém que teve a oportunidade de ser prefeito, que já teve a oportunidade de fazer por Cuiabá e não fez, ou se ele quer cair aí numa aventura, né, de alguém aí que faz uma campanha mais para ter likes do que verdadeiramente apresentar propostas para a cidade de Cuiabá. Então nós entendemos que temos um plano de governo, sim,
que tem soluções importantes para a cidade de Cuiabá, né? Nós temos aí, eu tenho uma vida de 19 anos de vida pública, de serviços prestados à cidade de Cuiabá, não tenho nenhum processo que desabone a minha conduta e entendo que estou preparada para gerir a nossa cidade. Então, a nossa tática é no sentido de que o eleitor possa fazer essa comparação daqui até domingo de quem realmente tem condições de governabilidade para a cidade de Cuiabá. Então, a senhora teve à frente do PROCON por muitos anos. Daqui a pouco a Gisela se elege prefeita. E aí a senhora vai virar vidraça, a senhora vai virar alvo daquilo que muita gente hoje, por exemplo, a senhora vai comandar produtos, aspas, não é? Secretarias e serviços, não é? Vai responder por eles. E aí, por exemplo, para ilustrar o que eu quero dizer aqui, água, que hoje é privatizada, mas ninguém reclama diretamente da empresa. A água, logo o cara mira na prefeitura, não é? Como que a senhora vai lidar, primeiro, com essa questão dos produtos, das reclamações, né, para não virar o alvo, a vidraça, e como que vai funcionar esse elo, né, de cobrança, ou PROCON, ouvidorias, enfim, para que uma gestão sua, uma eventual gestão sua, possa responder aos anseios da sociedade? Então, Paulo, importante a pergunta porque, primeiro, nós precisamos arrumar a casa. Arrumar a casa, que eu digo, o nosso plano de governo, ele traz como pilar de todas as nossas propostas, que antecede a toda e qualquer proposta de prestação de serviço, o combate implacável à corrupção. Porque, infelizmente, em todas as pastas da prefeitura, quando nós começamos a estudar e analisar, há problemas. Vou começar pela saúde, que é um caso público e notório. Nós tivemos um secretário municipal preso da saúde, nós tivemos mais recentemente um secretário afastado por superfaturar aí medicamentos durante o período da Covid, o que faz com que nós tenhamos sim que revisar contratos. E é isso que eu digo, para o cidadão não reclamar da saúde, nós precisamos, primeiro, melhorar a eficiência do que já tem de serviços a ser prestados e aumentar a estrutura para dar conta da demanda de Cuiabá. Nós temos aí exemplos quando você está falando de arrumar a casa para poder não ter tantas reclamações. Nós temos a CEMOB, hoje muito criticada, exatamente por quê? Porque nós temos contratos firmados dentro da CEMOB que o cidadão não vê resultado para ele. Por exemplo? Exemplo, semáforos inteligentes adquiridos aí pela Prefeitura Municipal que não deu nenhum reflexo de melhoria do nosso trânsito. Né? Eu disse hoje de manhã lá na Vila Real, inteligente para quem vendeu para o município de Cuiabá, porque até agora só o normal foi instalado, os semáforos, o que seria inteligente está lá na prefeitura, na sede da CEMOB, sem instalação. Nós temos um contrato de pátio, de guincho, né, das multas que são aplicadas em Cuiabá, que o cidadão se sente numa situação de pagar caro, em excesso, por um serviço que é ruim, né? E uma CEMOB que é muito repressiva, que não conversa com o cidadão, que não orienta o trânsito. A senhora é advogada, a senhora sabe que para romper esses contratos, tem as cláusulas contratuais, tem as cláusulas que estão amarradíssimas do ponto de vista jurídico. Como fazer, que não é coisa fácil de fazer, tem recursos aqui, acolá, vai lá para cima, STJ, Supremo Tribunal Federal. E aí, e são coisas cujas respostas têm que ser céleres. Tem que ser célere. Veja só, o que é importante? Hoje, o que não se faz exigir cumprimento de contrato? Ao meu ver, amarrações políticas, grupos políticos, grupos econômicos que se misturam entre si e que você não exige o que está posto no contrato. Vou dar o exemplo aqui da Águas de Cuiabá, que é um contrato em tese vigente junto à prefeitura, em que nós deveríamos ter uma prestação de serviço mais contínua do que é e não como está sendo feita hoje, né, de um serviço que é ainda de má qualidade em muitos bairros de Cuiabá. O serviço de esgoto que se diz estar em 60% da cidade não é verdadeiro. Nós não temos hoje a previsão do contrato de uma interligação da rede de esgoto, da casa do consumidor para a rede de esgoto que está passando, o que faz com que a finalidade do contrato não seja cumprida e o nosso Rio Cuiabá continua recebendo esgoto in natura. Então vejam que são situações em que, se nós comprovarmos que a finalidade do contrato não está sendo atingida, juridicamente falando, nós temos sim condições de brecar esse contrato. Você está falando da água e do esgoto. Agora eu me referi também à questão do semáforo inteligente. Do semáforo inteligente. Quanto tempo foi aí, quanto
cidadã cuiabana, eu vi na imprensa divulgar isso, já tem mais de 2 anos que se divulgou o semáforo inteligente, até hoje ele está parado lá. Quer dizer, isso foi executado totalmente, foi pago totalmente, isso precisa de revisão, isso precisa de mudar, né? Cuiabá é uma cidade de 301 anos, nós temos problemas urgentes, e eu digo aí, a saúde é o maior problema hoje da cidade de Cuiabá, que muitos pensaram que quando nós tivéssemos a construção do novo HMC, a situação estaria amenizada, resolvida, e não está. Né? Então são situações graves que precisam ser resolvidas e nós precisamos combater a corrupção. Esses contratos que não geram nenhum resultado para a prefeitura precisam ser revistos. Nós aí temos o compromisso com o eleitor cuiabano de não termos rabo preso com nenhum grupo político, com nenhum grupo econômico para poder fazer o que precisa ser feito e que hoje não se faz. Lorenberg Alves. Candidata, eu vou aproveitar a fala da senhora, sobretudo quando a senhora fala em corrupção, e trazer à nossa conversa aqui uma frase que a senhora disse numa entrevista no dia 14 de outubro à TV Cuiabá. Entre aspas, a principal demanda que nos entendemos aí é o combate implacável à corrupção. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a respeito desta frase. A primeira delas, uma vez eleita e empossada, como que a senhora irá combater a corrupção? Essa é a primeira questão. A segunda questão, na opinião da senhora, um prefeito tem condições de controlar toda a máquina administrativa? Essa é a segunda questão. A terceira e última questão, se tem, candidata, a senhora poderia demonstrar com exemplos como que o prefeito tem condições de controlar toda a máquina administrativa? Perfeito. Vejam, primeiro, assumindo a gestão, nós precisamos sim trocar totalmente o secretariado que lá está. Precisamos ter um secretariado isento para poder apurar aquilo que está errado, aquilo que está certo e com imparcialidade poder dar os novos rumos que a Prefeitura de Cuiabá precisa. Precisamos sim ter uma controladoria que realmente funcione, né? Nós temos aí, de acordo com a nossa própria Constituição Federal, nós temos que ter a gestão, o controle interno da Prefeitura e temos o controle externo que é feito aí, seja por Tribunal de Contas, seja pelo próprio Ministério Público e que precisa ser executado. Vejam que a Secretaria precisa, e hoje Cuiabá tem, já dando exemplo de como que nós podemos ter esse controle interno da Prefeitura, do que acontece, né? Vejam que nós precisamos implantar mecanismos aí de transparência dentro da Prefeitura de Cuiabá. Hoje se faz muitos os controles, né, os trâmites dos processos de forma muito manual. Isso dificulta, tardia o controle das ações que estão sendo feitas, né? E é por isso que muitas vezes você tem aí, lá no posto de saúde, na unidade de saúde do seu bairro, falta luva, falta medicamento. Por quê? Porque você não tem um controle eficiente, uma gestão eficiente, um controle do que se compra, um controle de como se paga, quando se paga. Então, isso acaba gerando e dando asas aí para a questão da corrupção. É claro, professor Lorenberg, que nós não temos aí como mandar na mente das pessoas, de saber o que cada um vai fazer ou fazer. Mas na medida que nós temos controles eficientes da gestão, e aí nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor, de usar sistemas que de fato você tenha como inicia, por quem passa, como finaliza um processo, isso é importante. Isso não pode ser de acordo com quem vem, eu trato um processo de um lado ou não. Nós temos que ter processos aí claros e objetivos para isso. Existe uma lei no município implantada hoje que fala da integridade das empresas que contratam com o município. Nós precisamos tratar disso, implantar no município, contratar de fato com empresas que vendem produtos de qualidade, que têm um preço justo para a prefeitura municipal, porque hoje nós estamos pagando mais caro em muitos produtos. E quando você conversa com fornecedores é por quê? Porque a prefeitura paga atrasado. Então ele acaba encarecendo o produto, né? Você não tem uma central de compras hoje para de fato ter uma ampla concorrência dos produtos que se compra. Então é dessa forma que nós vamos aí, com ética, com transparência, com eficiência no controle interno, é que nós vamos aí combater a corrupção internamente e vamos melhorar o controle da gestão. Candidata Gisela Simona, hoje, ao longo do dia, mas especialmente na parte da manhã, a senhora disse lá na Vila Real,
a senhora disse o seguinte, a senhora disse que tem uma suspeita, vamos chamar assim, não sei qual foi o termo que a senhora usou, de pedalada fiscal praticada pelo atual prefeito, que evidentemente termina esse mandato agora no final do ano. Como que seria isso aí? Tem coisas sendo feitas, são bombas relógios que vão ficar para a gestão posterior, que começa em janeiro? Queria que você desse mais detalhes sobre isso. Então, na verdade, é uma investigação, né, que já está sendo feita pelo Tribunal de Contas do Estado, né, de que no final do exercício de 2019, para dar uma maquiagem nas contas, para poder o município ficar apto aí a contrair empréstimos, né, ele teria maquiado aí as suas contas para não ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, em mais de 300 aí, milhões de reais. Então, dentro dessa situação, vejam que nós estaríamos tendo uma pedalada que é o que deu o impeachment aí de presidente da República já, né? Então, acontecendo no nosso município. Isso está em apuração, né? O exercício de 2020 ainda não acabou, o exercício fiscal. Então, vejam que nós temos, sim, algumas situações do ponto de vista econômico, né, que nós não sabemos exatamente como está. Só o atual prefeito sabe exatamente como estão as contas da prefeitura, até porque o site da transparência, ele não é tão transparente assim, né? Nós temos ali planilhas de valores, por exemplo, de contratos que são pagos, mas que estão sem atualização. Então, como nós não temos cópia do contrato, nós não sabemos a taxa de juros, não sabemos aí como está sendo para calcular o que exatamente o município já pagou, o que não pagou, né? Qual está a atualização, o valor atual desses contratos que foram firmados aí no início da gestão, no início do ano passado, enfim, são situações obscuras que o próximo gestor vai enfrentar. E mais do que isso, né, nós temos aí situações que foram praticadas na atual gestão e que podem comprometer ainda mais o orçamento do ano que vem, né? A exemplo disso, eu falo de leis de carreiras que foram aprovadas sem estudo de impacto financeiro para passar a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Né? Nós temos aí o aumento da água, por exemplo, o serviço de água e esgoto da capital foi autorizado pelo prefeito o aumento, mas ele impediu que passasse a vigorar sobre a questão da pandemia. Vejam que são situações que vão ficando aí no meio do caminho e que a empresa, uma vez ter sido aprovado, ela vai cobrar a fatura disso no ano que vem. Né? E são situações que, se o governo de fato entende que não deve ter aumento em razão da pandemia, ele já devia ter impedido a autorização de aumento e não fazer aí o que eu tenho chamado de estelionato eleitoral, que é fazer aí uma política com o dinheiro alheio, com o chapéu alheio para ficar bonito frente ao eleitor esse ano, de não ter aumento na tarifa de água, e ano que vem está sendo discutido aí o dobro desse aumento. Então são situações que nós precisamos dizer a verdade para o cidadão cuiabano, para ele não achar que está diante de uma situação tranquila, de alguém que simplesmente o compreende, mas deixando uma bomba para estourar no próximo ano. Orenberg. Candidata, no dia 12 de agosto, a senhora deu uma entrevista, uma longa entrevista para o site Baixada Cuiabana, e eu destaquei dessa entrevista uma frase que eu gostaria de discutir, de conversar com a senhora a respeito. Entre aspas, uma das coisas que precisa mudar urgentemente é o número de servidores comissionados. Fecham aspas. Ou, melhor dizendo, comissionados, ponto. Não tem... Para isso, defendo a realização de um grande concurso abrindo espaço para profissionais capacitados. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a respeito desta frase da senhora. A primeira, a senhora fala em abrir espaço para profissionais capacitados, de acordo com a frase, abrir espaço para profissionais capacitados. Na sua opinião, os servidores comissionados são despreparados? Essa é a primeira questão. A segunda, com relação ao grande concurso público, a senhora e a sua equipe já montaram planos de ações para a realização deste grande concurso público? A terceira questão, caso a senhora seja eleita prefeita, quando será realizado esse grande concurso público? Será no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano de mandato? Perfeito. Quanto à minha afirmação,
Vejam que hoje o município de Cuiabá tem aproximadamente, né, dados que peguei aí no início da campanha eleitoral, em torno de 20.300 servidores públicos. Desses 20.300 públicos, nós temos cerca de 730 que são cargos comissionados. Importante o registro, cargos comissionados, eles são criados por lei, né? Então vejam que qualquer modificação nesse número de cargos de comissionados tem que passar pela Câmara Municipal. Mas nós temos aí mais de 8.300 servidores públicos que são contratados, que são contratos terceirizados. Então vejam que quando nós nos expressamos da revisão dos cargos comissionados e contratados, é porque nós queremos que a Prefeitura de Cuiabá tenham pessoas qualificadas para atender o serviço público. Claro que muitos que estão lá devem ser qualificados sim. Então nós queremos fazer essa constatação, porque da mesma forma que nós temos notícias que há muitos profissionais capacitados no exercício de cargo comissionado e contratados, nós temos notícias também de que há pessoas ali que são fantasmas, que não aparecem para trabalhar, que na verdade são simplesmente indicações políticas, né, para bater ponto e não executam um bom serviço ao cidadão. Então, quando nós falamos de ter uma urgente análise, inclusive curricular, do cargo comissionado, é porque nós precisamos de pessoas que dê entrega do seu trabalho à Prefeitura de Cuiabá. Jamais chegaríamos lá e dizer, como alguns candidatos têm dito, que eu vejo que é de forma irresponsável, passar o facão em tantos mil cargos aí da Prefeitura. Porque vejam que a Prefeitura, ela precisa sim de pessoas para executar o seu serviço, o servidor público tem que ser valorizado e quando nós colocamos sim a proposta de fazer concurso público, nós já detectamos duas áreas que são necessárias o concurso, que é a área da saúde e a área da educação, que na verdade até tem um cadastro de reserva já e que nós chamaremos aí, se eleita, prefeita da cidade. Então vejam que quando nós falamos do concurso é porque nós precisamos, em todas as áreas, investir muito forte em capacitação do servidor. E investir em capacitação é muito importante ele ser concursado, porque vejam que quem é contratado hoje ele pode estar na prefeitura, no ano que vem em uma outra empresa. Quando você tem servidor público valorizados, concursados, né, que tem um plano de cargos, carreiras e salários dentro da prefeitura, a tendência é ele ingressar no serviço público e se aposentar dentro da prefeitura. Então você investe em capacitação e ele tem uma formação continuada, melhorando cada vez mais a execução do seu serviço. Então é nesse sentido que nós queremos aí investir no concurso. Não será, talvez, no primeiro ano, professor Lorenberg. Por que que não será? Quem conhece a administração pública sabe que nós vamos executar em 2021 um plano de trabalho anual que foi feito pela atual gestão. Então vejam que lá não tendo a previsão do concurso público, provavelmente nós podemos não ter orçamento para executar isso. Nós vamos ter que tratar das prioridades emergenciais num primeiro momento e depois executá-la com toda a responsabilidade e maturidade de quem exerce uma função de gestor público. Então, diante da sua pergunta, eu digo sim. Vamos ter que fazer o enxugamento da máquina, daqueles cargos que de fato hoje podem estar em excesso e nós queremos fazer mais com menos, porque é preciso, dentro dessas situação fiscal que eu disse a vocês, de ter tido pedalada fiscal, né, de nós termos aí realmente contratos em excesso hoje, com valores em excesso para a prefeitura, nós vamos ter que fazer essa revisão, vamos ter que enxugar a máquina naquilo que for possível, né, no sentido de diminuir principalmente as contratações, né? Se houver cargos comissionados em excesso, vamos ter que enviar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores e isso não é feito a toque de caixa. Isso é feito com muita responsabilidade, analisando cada área, porque a prefeitura não pode parar. Né? O serviço, a entrega do serviço da saúde, da creche, da educação, não pode parar. Então nós vamos ter que continuar fazendo toda a arrumação que provavelmente faremos no primeiro ano de gestão, para depois, de fato, abrirmos aí com o orçamento nosso já elaborado, planejado pela gestão nossa, aí sim nós conseguiremos fazer as entregas que Cuiabá precisa. Esse negócio de eleição, a gente falou de pesquisa, o Lorenberg citou ali, rapaz, e aí eu fico pensando aqui, né? Se a senhora está falando aí, a senhora falou aí que o prefeito cometeu ato de corrupção por meio de seus secretários, tanto que teve gente afastada,
falou do outro candidato que não é preparado, que o outro já esteve por lá e não fez. E se a senhora for para o segundo turno, como a senhora diz que vai, na sua propaganda eleitoral diz que a senhora vai para o segundo turno, está lá e que ganha todo mundo. Emanuel, Roberto França, Abílio. A senhora vai pedir apoio desse pessoal para a sua candidatura no segundo turno aí, para o seu projeto do segundo turno aí, pedir apoio do Emanuel, por exemplo, quem só tanto critica? Veja, nós vamos para o segundo turno com apoio da população e é esse apoio principal que nós queremos manter aí. Vejam que hoje a população, ela não aceita, né, a pessoa desonesta, a pessoa corrupta, né? Então nós não queremos aí fazer laços com aqueles que hoje estão exatamente servindo de repúdio para a população cuiabana. Então nós estamos aqui hoje numa candidatura exatamente representando esse trabalhador cuiabano que é honesto, uma pessoa que luta aí com o suor do seu trabalho para ter o pão de cada dia, e é esse que nós queremos representar. Professor. Candidata, ainda nessa mesma esteira, mas trazendo para a nossa conversa os partidos políticos que fazem parte da coligação da senhora, e me corrija se eu esqueci de alguém, é o PROS, o PDT, a Rede, está faltando mais um, né? Avante. Avante. Esses partidos políticos, a senhora deve conhecer eles muito mais do que eu, daí a minha pergunta. Hoje a prefeitura tem 22 secretarias. Por mais que a senhora venha enxugar, diminuir o número de secretarias, vai baixar aí para 16, para 15, não importa o número, a senhora vai precisar de alguém que possa ajudá-la a administrar a cidade. A minha pergunta é, o PROS, o PDT, o Avante e a Rede possuem o número de pessoas com a capacidade que a senhora imagina, porque a senhora, quando coloca sobre a mesa um esquema de trabalho, também coloca quem seriam os profissionais que poderiam estar chefiando uma pasta ou outra. Esses partidos possuem todas as pessoas que tenham capacidade para montar o seu governo, ou a senhora irá buscar fora dos partidos, ou mesmo, inclusive, na própria administração cuiabana? Com funcionários, tem funcionário que talvez possa ajudá-la na administração. Não, com certeza. Professor, nós, sendo muito transparente, tanto com o senhor quanto com a população cuiabana, nós não conversamos internamente sobre cargos, secretarias. O que nós queremos e nós construímos um excelente plano de governo para Cuiabá e nós vamos escolher os melhores para executar esse plano. Não temos nenhuma limitação de buscar dentro desse arco de aliança, não. Pelo contrário, né, se existem pessoas, inclusive que nesse momento eleitoral são de oposição, mas são melhores no tema, nós temos total liberdade de chamar essas pessoas. Vejam que eu tenho dito e repito aqui, a nossa eleição, ela não é por vaidade, ela não é por vingança, ela não é para fazer carreira política. Nós estamos aqui, quando eu falo nós, eu estou dizendo eu e o maestro Fabrício, que é o nosso vice-prefeito. Nós estamos aqui para dar a nossa parcela de contribuição para Cuiabá. Então, aquilo que for melhor para Cuiabá, nós estaremos buscando aqui para executar. Então, dentro desse conceito, não há nenhuma limitação interna corporis aí, em termos de partido, para trazer aquilo que é melhor. Defendo muito, inclusive, percentuais aí de cargos comissionados que sejam das próprias carreiras que já existem. Porque se a pessoa já está lá dentro, ela sabe como funciona, é importante ela até ter esse reconhecimento de ser aí, de ficar na chefia da área que ela já trabalha, que ela conhece. Ainda que tenha pessoas, imaginemos que a senhora conheça alguém, mas que fez campanha para um candidato muito diferente do partido que a senhora pertence, mas que a senhora percebe que tem capacidade para exercer uma determinada função. Ainda assim, a senhora irá buscar trazer essa pessoa para dentro do seu governo. É isso que a senhora falou? Com certeza, é isso que falei. Vejam que nós precisamos entender que o foco principal nosso é Cuiabá. Passada a eleição, nós temos que acabar com qualquer divergência. Digo isso e faço um gancho com a importância da governabilidade. Porque nós temos adversários aí que mesmo antes de ganhar a eleição já dizem que, por exemplo, os atuais
vereadores são seus inimigos. E isso vai impedir, se eles forem reeleitos, um diálogo com a Câmara Municipal, que não conversa com a Assembleia Legislativa, que não conversa com o Tribunal de Contas. Isso não pode acontecer. Na medida que nós ganharmos a eleição e estivermos como prefeita de Cuiabá, nós vamos querer dialogar, sim, com todas as forças, com todos os poderes, para que nós possamos ter governabilidade. Não pode acontecer, cidadão, o que está acontecendo hoje com a Prefeitura de Cuiabá e com o governo do Estado. São pessoas que têm suas rivalidades pessoais, que ultrapassaram isso, e hoje nós somos plateia de uma disputa que provavelmente deve ser 2022, porque não tem outra justificativa se não for o atual prefeito fazendo Cuiabá ser trampolim para ele querer ser governador em 2022. Nada justifica o prejuízo que nós estamos tendo com a cidade dessa divergência aí que tem acontecido, né? O Estado não investe em Cuiabá porque tem rixa com o prefeito. O prefeito não faz parceria com o governador, queda de braço e prejudica o cuiabano. Então isso não pode acontecer, o cidadão tem que ficar atento para isso, para que de fato nós possamos ter o foco na cidade, na população de Cuiabá, que é quem merece todos os nossos esforços e paga caro para ter os serviços do poder público. Candidata, o PDT é aliado seu, não é? Na sua candidatura, na sua campanha, né? Eu tenho informação aqui agora e eu vou pedir licença para a senhora para passar essa informação que me chegou agora. Estou com o celular, inclusive, da Caroline, que o meu ficou lá, acho que não sei aonde. O vereador e candidato à reeleição por Santo Antônio de Lerverger, Hugo Padilha, de 72 anos, morreu na noite desta segunda-feira, dia 9, vítima de Covid-19. Padilha é pai do deputado estadual Allan Kardec. O Hugo Padilha estava internado em um hospital particular em Cuiabá, mas não resistiu às complicações provocadas pela Covid. Está aí, portanto, uma nota lamentável, pai, meus sentimentos aí, os nossos sentimentos aqui ao Allan Kardec, que é o pai do Padilha, lá, infelizmente faleceu nessa noite. Sim, meus sentimentos aí ao deputado Allan, a toda a família, né? O Hugo que estava candidato à reeleição, né? E realmente o próprio deputado Allan chegou aí algumas vezes no município, até fazendo um pouco a eleição, a campanha, né, para o pai. Em razão dessa situação, estávamos todos muito esperançosos que ele sairia bem do hospital, até mesmo antes da eleição, para poder fazer os últimos pedidos de voto. Infelizmente, fomos surpreendidos aí nessa noite com essa decisão, com essa situação, né? E ficamos muito tristes, né? Por isso, e nossos sentimentos aí ao deputado Allan e toda a família. Eu vou dar 3 pontos para a senhora aqui, para a gente não deixar de tocar neles, não é? Educação, suas propostas de forma resumida para a educação, geração de emprego e renda pós-pandemia e também os gastos, não é, a grande incógnita sobre as contas, os números da prefeitura. Você já falou alguma coisa, queria que só desse uma incrementada nisso aí, sobre o que só deve achar, se vai fazer auditoria, enfim. Tá. Dentro da educação, vejam que a principal proposta nossa na educação é acabar com o déficit do número de vagas de creche que hoje tem na cidade de Cuiabá. No nosso levantamento via IBGE de 2018, Cuiabá faltava mais de 11.500 vagas de creche. A prefeitura rebateu dizendo que faltam cerca de 5.800 vagas, o que ainda é muito para uma cidade como Cuiabá. Mas vamos sim fazer todos os nossos esforços e dar prioridade nesse número de vagas de creche que Cuiabá precisa. E mais do que isso, nós estamos propondo a criação da creche 24 horas. E é importante explicar o que é o projeto da creche 24 horas, porque jamais queremos uma criança 24 horas dentro da creche. Creche não é abrigo, né? Nós teremos sim uma criança no máximo 8 horas do seu dia dentro de uma creche, mas no horário compatível com a mãe trabalhadora, né? Vejam aí que eu conversei com mães de várias profissões, dentre elas a mãe feirante, que me disse: Gisela, eu preciso estar às 4 da manhã na feira e eu não tenho com quem deixar minha criança. Então eu acabo tendo que ir com a criança lá, ela é criada ali no colchãozinho, embaixo da minha barraca da feira, porque eu não tenho onde deixar. Então queremos ter horários especiais de atendimento, né? E aí a preocupação dos TDIs, dos professores que estão nas creches, é que nós incluiremos dentro do concurso público esses novos profissionais, que já vão aí participar do concurso nesse horário especial, né? Então, ainda dentro
só da educação, dizer aí da nossa preocupação com a estrutura física das escolas. Nossas escolas estão muito sucateadas, escolas sem pintura, escolas aí que não estão informatizadas, né, que não são atrativas para os nossos alunos. Então vamos fazer as reformas das escolas de Cuiabá, né? Na geração de emprego e renda, é isso, né? Bem rapidinho, porque está acabando o tempo. Vamos aí investir no Emprega Mais, que nós já falamos aqui, com duas vertentes. A bolsa de qualificação de R$500 mensais, para quem estivesse se qualificando, e na questão do microcrédito. E mais do que isso, vamos investir em áreas que hoje Cuiabá não explora, como é a questão do turismo. Vamos ter aí, investir no nosso centro histórico, para podermos fazer o nosso city tour, seja no centro histórico, no centro comercial, no mercado do Porto. Vamos revitalizar a orla do Porto. Queremos aí sim fazer com que a nossa orla se torne atrativa, tanto do ponto de vista de gastronomia, como também do ponto de vista aí de melhorar a qualidade do nosso rio. Não dá para fazer orla bonita se o rio continua sujo, fedido, com esgoto caindo. Então vamos tratar do nosso rio Cuiabá. Queremos investir na agricultura familiar, né? Veja que 90% do alimento consumido em Cuiabá hoje é de fora e nós precisamos mudar essa realidade. São pontos importantes para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Caixa Preta, a senhora vai fazer auditoria aí, se eleita for, para saber das contas, dos números reais, em 20 segundos, porque só dá só para a gente... Vamos sim revisar os contratos, fazer auditoria, mas manter a secretaria andando. Não vamos parar para isso. Vamos dar seguimento nas ações da Prefeitura, mas vamos averiguar tudo que está ocorrendo hoje dentro da Prefeitura de Cuiabá. Gisela Simona, candidata a prefeita por Cuiabá pelo PROS. 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Obrigada aqui a você, Paulo, obrigado ao professor Lorenberg pela oportunidade aí do programa Opinião. Quero pedir a você, eleitor, que nessa reta final, compare os candidatos aí que estão bem posicionados nas pesquisas, que podem chegar aí ao segundo turno dessa eleição. Compare a vida, compare o passado, os serviços prestados e os valores que cada um carrega. Quero que você acompanhe nossas propostas por Gisela Simona Oficial nas redes sociais, tire suas dúvidas sobre nossas propostas para Cuiabá. E no próximo dia 15, nos dê um voto de confiança. Nossa campanha, como eu disse aqui, ela não acontece por ódio, por vaidade, por carreira profissional. Ela ocorre porque nós queremos sim contribuir, dar a nossa parcela de contribuição para Cuiabá. E acreditando no nosso projeto, vote 90, Gisela Simona, prefeita de Cuiabá. Muito bem, Gisela Simona, candidata a prefeita de Cuiabá, aqui conosco ao vivo no Opinião. Muito obrigado à senhora, a sua assessoria também que está aqui, Sandra Carvalho, enfim. Professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, candidato. Amanhã a gente vai entrevistar aqui Juliette Sebastião da Silva, mais um candidato, mais um candidato, né? Nessa série aqui, nessa rodada, a candidata a prefeito de Cuiabá. Juliette Sebastião, do PT, às 7h40 da noite. A gente espera você amanhã aqui na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. É isso. Fica bem, fica com Deus também.